Salve Maria, boa tarde. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, pedindo as bênçãos de Deus, A intercessão da Virgem Maria junto ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então dar continuidade ao nosso 7º capítulo, cujo título é Vencedora de Satanás e das Heresias. Os santos padres ensinavam que no livro do Gênesis, o demônio é identificado como a serpente porque age como ela, isto é, às escondidas, esperando a hora certa para dar bote sobre os desprevenidos e neles injetar todo o seu veneno mortífero. Ninguém tem medo de uma cobra num pátio limpo, ela é perigosa quando está escondida no meio do mato. Então, aqui o modo de agir do demônio, ele é sorrateiro como uma cobra, ele se esconde. Por isso é que a gente vê na Bíblia essa comparação da serpente com o demônio. Então, o demônio é identificado como a serpente porque age como ela. Também São Pedro, a quem o Senhor confiou o encargo de confirmar os irmãos na fé, Lucas 22, 32, fala muito claro sobre isso. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Primeira carta de São Pedro 5, 8 a 9. Então, São Pedro ele vai nos dizer que o demônio está rugindo ao nosso redor, esperando alguém, que ele possa devorar. Se nós estamos fortes na fé, se nós estamos de prontidão, ele não consegue nos pegar. O desprevenido, é que vai ser pego. Então, essas são palavras que não deixam margem à dúbia interpretação. Também os outros vigários de Cristo na terra, sucessores de São Pedro, falaram do assunto. Por exemplo, o Papa Paulo VI, na locução Livrai-nos do Mal, explicando este último pedido que Jesus nos ensinou a fazer ao Pai na oração do Pai Nosso, em 15 de novembro de 1972, disse: O demônio é a origem da primeira desgraça da humanidade. Foi o tentador pérfido e fatal do primeiro pecado, o pecado original. Com a falta de Adão, o demônio adquiriu um certo poder sobre o homem, do qual só a redenção de Cristo nos pode libertar. Sabemos, portanto, que este ser mesquinho e perturbador existe realmente e que ainda atua com astúcia traiçoeira. É o inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história dos homens. E continua Paulo VI. Gente, vou dar só uma paradinha. Inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história dos homens. Jesus fala sobre esse inimigo aqui que semeia o joio no meio do trigo, A boa semente que Jesus semeou, ela é contaminada pelo inimigo. Sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência dessa realidade, ou melhor,
Quem faz dela um princípio em si mesmo, como se não tivesse, como todas as criaturas, origem em Deus, ou a explica como uma pseudo-realidade, como uma personificação conceitual e fantástica das causas desconhecidas de nossas desgraças. Então, vamos entender essa frase? Sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência dessa realidade. Que realidade que estamos falando? A existência do demônio. Quem faz do demônio um princípio em si mesmo, como se não tivesse, como todas as criaturas, origem em Deus. Gente, o demônio tem origem em Deus porque ele é um anjo. Porém, Deus respeitou o seu livre-arbítrio como respeito nosso. E sendo ele um anjo, ele não tem arrependimento. Ele é um ser elevado. Então, ele é um ser elevado, criado por Deus, mas que resolveu usar sua liberdade para desobedecer a Deus, para desafiar a Deus. Então, a gente não pode imaginar o demônio como uma pseudo-realidade, ou seja, uma realidade falsa, né? Pseudo-realidade, como uma personificação conceitual e fantástica. Ou seja, o demônio não é um conceito, uma fantasia que explica causas desconhecidas de desgraças. Não, o demônio é uma criatura, um anjo mau, um anjo que resolveu desobedecer a Deus. Satanás é este anjo que lidera os outros anjos decaídos. Os anjos que desobedeceram a Deus e quiseram seguir a Satanás são todos demônios. São anjos maus, né? Então, lá no primeiro encontro da mulher do Gênesis, que é a Eva, com Satanás, então havia uma mulher, ela era virgem, e ela se encontrou com um anjo. Só que esse anjo era mau, ela desobedeceu a Deus e entrou o pecado no mundo. Depois, houve outra mulher, que ela era virgem, recebe a visita de um anjo, São Gabriel, e por essa mulher entra a salvação no mundo. Então, é a Virgem Maria, né? Aqui temos apenas um pequeno resumo de tudo que o Papa expôs para debelar no seio da igreja a tentação de desprezar a ação do demônio. Então, aqui, né, a gente tem um pequeno resumo de tudo que esse Papa, que foi Papa Paulo VI, ele expôs para debelar, ou seja, extinguir no seio da igreja a tentação de desprezar a ação do demônio. Então, é a primeira vez na face da Terra que as pessoas querem dizer que o demônio não existe. Já aconteceu outras vezes. Porém, já foi por diversas vezes e por diversos santos homens combatida essa ideia de que não há o demônio. Por quê? Porque ele existe. Porque ele é uma criatura divina, né? Deus criou, como todos os outros anjos foram criados por Deus, mas Deus respeitou o seu livre-arbítrio. E através do seu livre-arbítrio, o demônio não quis servir a Deus. Ele quis se rebelar contra Deus e, com isso, ele é expulso do paraíso. Como ele é infinitamente infeliz, porque ele é invejoso, ele não quer que nós sirvamos a Deus, então ele vem nos atacar, vem nos tirar do caminho de Deus, quer que nós também não entremos no paraíso e com isso sejamos tão infelizes quanto ele. É preciso, portanto, lembrar mais uma vez o que São João nos ensina. Cristo veio para destruir as obras do demônio. Cristo veio para destruir as obras do demônio. Mas isto Deus tornou possível por Maria. Por isso ela é odiada por Satanás, porque trouxe no seio aquele que seria o salvador da humanidade, o vencedor de Satanás. Então é aquela comparação que eu acabei de fazer, né? Uma virgem visitada por um anjo que diz sim a Deus, enquanto outra virgem, quando foi visitada por um anjo mau, disse não a Deus. Então Maria é um instrumento da entrada de Jesus na Terra. Deus quis fazer esse paralelo, ele não precisava, ele quis.
Deus quer a nossa colaboração na nossa própria salvação. Ele não precisa. Deus não precisa de nós para nada. Ele apenas quer precisar de nós, né? Então Deus tornou possível por Maria. E por isso ela é odiada por Satanás. O demônio já não tem mais poder sobre aqueles que creem em Jesus e lhe entregam sua vida mediante a fé e o batismo. Gente, então igual já foi falado ali, quando a gente encontra uma cobra num pátio limpo, você tá vendo a cobra, ela não vai te atacar mais sorrateiramente. Você não vai lá mexer com a cobra, vai? Você vai lá pôr a mão nela desnecessariamente? Uma cobra peçonhenta? Claro que não. Então, quando Jesus vem, o demônio perde esse poder através da luz de Jesus. O demônio já não tem mais poder sobre aqueles que creem em Jesus e lhe entregaram a sua vida mediante a fé e o batismo. Neste sacramento, afirma São Paulo, nós morremos com Cristo para o pecado e o demônio e ressuscitamos para Deus. Pelo sacramento do batismo, aplica-se a cada um a salvação que Cristo nos conquistou por sua cruz. Gente, o pecado era infinitamente ofensivo a Deus, mas o sacrifício de Jesus foi infinitamente agradável a Deus. Então, ouçamos o apóstolo. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados com ele em sua morte pelo batismo. Então, nós fomos batizados na morte de Cristo, com ele, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. A ressurreição de Jesus Cristo nos dá a chance desta vida nova. Sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. Então, o nosso corpo seja reduzido à impotência, porque antes a gente era subjugado ao pecado, mas que já não sejamos mais escravos do pecado, porque ressuscitamos com Cristo, né? Pois quem morreu, libertado está do pecado. O pecado já não vos dominará. Então, é através de Jesus, através da salvação de Jesus, a nossa alma passa a comandar o corpo, né? Em outra parte, São Paulo diz, nos compara com cavalos, né? Eu queria pegar essa comparação de São Paulo, que ele vai estar falando da boca, né? Da língua, que quando a gente usa um freio no cavalo, a gente controla o corpo todo. Dessa mesma forma, a gente deveria controlar nossa língua para controlar todo o nosso corpo. Eu vou usar esse exemplo como o nosso corpo é o cavalo e a nossa alma é o cavaleiro, né? Onde você já viu o cavaleiro ser montado pelo cavalo? Não existe. Jesus libertou a nossa alma do pecado, né? Com Jesus nós ressuscitamos para a vida, desde que nós consigamos, então, fortalecer a nossa alma na fé, fortalecer a nossa alma no batismo, na Eucaristia, na confissão, para que essa nossa alma subjugue o nosso corpo, domine o nosso corpo, né? Como o cavaleiro domina o cavalo. O cavalo é muito maior, muito mais forte, muito mais pesado, né? Se não tiver um cavaleiro comandando, o cavalo faz muita coisa errada. Porém, se o cavaleiro comanda, o cavalo é dócil, amável e faz trabalhos para o homem. Então, assim deve ser o nosso corpo, dócil e amável, comandado pela nossa alma, que está em Cristo através do batismo. E assim nós conseguiremos trabalhar para o reino de Deus com o nosso corpo. Nosso corpo não é ruim, ele precisa da nossa alma comandando. Para São Paulo, ser liberto do pecado é ser liberto da morte e do demônio. E isto só o Cristo nos pode conceder, e Cristo veio por Maria. Então, ser liberto do pecado é ser liberto da morte e do demônio. Porque foi esses dois que Jesus venceu através da sua morte e ressurreição. Ele venceu a morte desta terra
ela já não tem mais domínio sobre nós, ela já não vai nos mandar para o inferno diretamente, porque Jesus venceu a morte e o demônio, ele abriu as portas do céu para nós. Agora nós precisamos seguir o caminho de Jesus, né? Porque senão a gente não vai para lá. Só o Cristo nos podia conceder isso. E Cristo veio por Maria. Disse o profeta: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Isaías 11:1. Jessé era o pai do rei Davi, de quem Deus prometera o Salvador, e essa raiz foi Maria, que era da tribo de Davi. Durante toda a duração do mundo se travará uma batalha contínua entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Gênesis 3:15. Então, gente, nós vamos ficando por aqui com essa reflexão durante toda a duração do mundo. Se travará uma batalha contínua entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Nós somos descendência da mulher através do batismo, nós somos descendência da mulher através de Jesus, que nos fez seus irmãos. Mas nós podemos nos fazer descendência da serpente se nós não quisermos ser descendência de Cristo. Então, é importante escolher de que lado você vai travar a batalha. No exército da Virgem Maria ou no exército da serpente? Que nós tenhamos a força e a coragem de nos manter no exército da Virgem Maria, o exército da Imaculada, que nos leva ao céu. É a descendência da mulher que luta contra a descendência da serpente. Estejamos apostos, estejamos vigilantes, pedindo sempre a intercessão dessa boa mãe, para que possamos vencer as tentações e cavalgar o nosso corpo, né? Nossa alma possa dominar o nosso corpo através da oração, da fé, do jejum, das obras de caridade, que possamos estar atentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.